muito bem-vinda aqui, hoje e sempre, na escola, no Centro de Artes e Educação Célia Helena. Para a gente é uma super honra receber vocês aqui, porque a escola faz 45 anos, e eu vou explicar um pouquinho, bem rápido, o que é a escola. É uma escola de teatro, é uma escola que iniciou seu caminho como uma escola profissionalizante, ou seja, uma escola que quem estivesse no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, mais que 14 anos, pode fazer. E depois a escola se transformou também numa faculdade, numa pós-graduação e no mestrado. Então, nós somos uma instituição que trabalha durante todas essas décadas com arte, teatro, artes da cena. E por isso nós estamos recebendo vocês aqui nesse espaço. É um teatro novo, diferente, né? Talvez vocês tenham já ido ao teatro parecido um pouco assim, com as cadeiras um pouco diferentes, ou talvez vocês tenham ido sempre a um teatro mais convencional, não é? Só para a gente saber, eu sei que todos vocês amam teatro, que a equipe docente também adora, não é? A direção. Quem já foi ao teatro aqui? Só para saber. Uau! Uau! Que legal, que legal. Muito bom. Agora a gente fica feliz demais. Que bom, parabéns a todas as professoras da escola, realmente é um prazer. E para a gente é muito importante ter vocês aqui na plateia, principalmente porque vocês fazem com que o objetivo maior do teatro seja realizado, que é contar uma história para algumas pessoas que vão ouvir. E que essa história saiba entrar dentro de vocês e trazer reflexões diferentes sobre a vida, formas de ver o universo, a existência humana, o outro, a si mesmo, de uma forma diferente. De aprender um pouco o que é o mundo, o que foi e o que pode vir a ser com vocês, principalmente com vocês. A gente vive um momento hoje de bastante esperança, não é? E a gente sabe o quanto que vocês podem realizar no futuro. O teatro é uma ação muito importante e natural do ser humano. Ela é uma ação que a gente nasce. Um bebê nasce contando uma história para a mãe. E a mãe também sempre conta uma história. E um bebê e uma criança vive isso. E se a gente for pensar, todas as vezes que vocês se juntaram em equipe e resolveram fazer um projeto de trabalho com teatro, eu tenho certeza que foi uma coisa envolvente. Ou se cada um aqui de vocês em algum momento fez teatro, a gente não esquece nunca mais. Porque é uma experiência de vida. É uma experiência muito, muito eloquente dentro da gente. E é transformadora. Por isso a gente está muito contente de receber. Porque a gente sabe que quem está aí na plateia também se transforma. E quem faz, como vocês aqui, muitos de vocês, eu já ouvi uma história que muitos de vocês querem fazer teatro, também quem faz sabe que isso vai ser uma fonte de transformação na vida de si mesmo, de quem está ao lado e do mundo muito grande. Se tem uma coisa que a gente acredita aqui, é no poder do teatro, na força da palavra e na força viva, presente. Vocês aí, os atores aqui, a escrita virando vida na mão, no corpo das pessoas. Muito obrigada. Eu nem me apresentei, uma falta de educação horrível. Então, meu nome é Lígia Cortez, eu dirijo essa escola. Vou apresentar para vocês a Luciana Barbosa, que é também uma das nossas professoras aqui do Célia Helena. Ela foi aluna também e vai falar um pouquinho com vocês. E apresentar para vocês o Marco Antônio Rodrigues, que é o diretor desta peça. Vai ter muito para falar sobre o que vocês vão assistir.
E ele é um companheiro de muitas décadas. E vocês ainda nem sonhavam nascer, a gente já estava fazendo teatro juntos. Então, um enorme prazer de vocês estarem aqui. Vou passar a palavra para a Luciana, tá bom? Beijo. Oi, gente, boa noite. Uma coisa legal do teatro, pelo menos que eu acho, é que teatro, ele é um jogo, né? A gente pode imaginar a relação do teatro com o jogo, a gente diz isso, né? Em algumas línguas estrangeiras, inclusive, a mesma palavra que se usa para falar teatro se usa para falar jogo, né? E que jogo que é esse? É o jogo das relações. Então, eu, com o meu corpo, com a minha voz, com o meu pensamento, em relação com o meu companheiro de cena, com o corpo dele, com a voz dele, com o pensamento, com a ideia de um autor, muitas vezes, que escreveu aquela peça, às vezes com a nossa ideia, porque às vezes se faz teatro sem ter um texto escrito antes, mas é sempre da relação. E mais legal ainda é que essa relação ela não acaba aqui, ela vai para o público. Então, a gente joga entre a gente em cena e a gente joga com a plateia que está assistindo. E é muito legal quando a gente está em cena, não sei se alguém já teve oportunidade de passar por essa experiência, quando a gente está em cena e a gente sente que a plateia está com a gente, de verdade. Está gostando de assistir, está interessado em assistir, está reagindo ao que a gente está fazendo aqui. Então, queria, enfim, dar as boas-vindas para vocês e dizer que está todo mundo convidado a jogar junto com os atores, que eles estão muito ansiosos e muito felizes de recebê-los aqui. Tá bom? Espero que vocês se divirtam muito. Gente, boa noite. Obrigado pela presença. E eu vou falar rapidinho aqui, porque eu vou só tentar contar um pouquinho pedacinho da história, porque a história mesmo se conta por si na própria cena, né? Mas a gente tem muita admiração por alguns artistas brasileiros e brasileiras que construíram uma coisa bonita do povo brasileiro, ajudaram a construir uma coisa bonita do povo brasileiro, que é a solidariedade, que é a amizade, que é o companheirismo, que é o humor, que é a generosidade, né? A gente acha que a vocação mesmo de todos nós, brasileiras e brasileiros, é sempre sermos solidários e generosos. E a gente acredita que essa é uma grande nação, e é uma grande nação também porque tem grandes artistas, né? Esses grandes artistas escreveram ao longo da nossa história coisas muito bonitas sobre a vida do povo brasileiro, sobre o jeito de viver, sobre os nossos sonhos, as nossas utopias, os nossos desejos, que dizem respeito a todos nós. E um desses artistas é o Noel Rosa. Noel Rosa é o objeto do nosso estudo aqui, né? O Noel Rosa é um cara que viveu... ele nasceu em 1910, vocês vão ver isso na peça, só estou localizando aqui, ou seja, ele nasceu há mais de 100 anos e morreu muito jovem, morreu com 26 anos. E ele deixou uma obra imensa. Algumas canções, provavelmente, vocês já ouviram, os pais de vocês, os avós de vocês, faz parte do imaginário de todos nós. O Noel escreveu, durante esse pouco tempo de vida, mais de 300 músicas. E ele viveu no Rio de Janeiro. Ele foi parceiro de uma geração de artistas, de músicos, compositores, compositoras, que hoje em dia definem um pouco o nosso imaginário do ponto de vista da música popular brasileira. Então, só para a gente ter uma ideia, o Noel Rosa é um cara que influiu muito sobre o Chico Buarque de Holanda, que fatalmente todos nós conhecemos, né? Ele é um artista que observa o mundo, observa a vida das pessoas e tenta fazer disso uma poesia, que é uma poesia que às vezes é muito paradoxal e contraditória. É contraditória, sabe? Uma coisa que
afirma uma coisa ao mesmo tempo que nega. Isso com muito humor e com muito amor também, né? E a gente tem muita admiração pelo Noel. E essa peça foi escrita por um outro sujeito que escrevia teatro, esse paulista, no estado de São Paulo, ele chamado Plínio Marcos, que é um dos grandes dramaturgos da nossa história contemporânea. E que era um sujeito que também procurava colocar em cena as pessoas simples, as pessoas do dia a dia, as pessoas, inclusive as pessoas que eram marginalizadas. E, de algum jeito, a reunião desses dois, porque foi o Plínio que escreveu esse texto sobre o Noel Rosa, reúne para nós muito dessa imaginação do Brasil, dessa imaginação de sonhar dias melhores, né? E por isso a gente tem muita alegria de compartilhar isso com vocês, jovens, porque a gente tem absoluta convicção de que dias melhores virão e que é preciso que cada um de nós trabalhe por isso. Muito obrigado pela vossa presença. A gente vai colocar os atores aqui daqui a pouco, tá bom? Obrigado. Podemos ir? Sim. Ok. Então, bom espetáculo para nós. Em teatro a gente fala assim, para desejar boa sorte a gente fala merda. Então, merda para nós hoje. Só no teatro que pode falar merda. Vamos falar todo mundo agora? Vamos, com vontade? Vamos lá, 1, 2, 3, merda! Esse bate-papo, ele é uma atividade dentro de uma ação acadêmica dos cursos de pós-lato sensu que se chama Processos Criativos. E nesse encontro de processos criativos, a gente sempre escolhe um artista para conversar sobre alguma obra em intersecção também com a trajetória dessa pessoa. E ontem a gente teve um encontro também nesse contexto com o professor dramaturgo Samir Yazbek, conversando com o Marco Antônio Rodrigues e com o elenco aqui da peça, Noel Musical. Essa peça linda, que eu assisto hoje pela segunda vez, que me deixa muito, muito, muito emocionada, de uma beleza necessária, né, de uma poesia necessária para os dias de hoje. Uma peça que tem a direção do Marco Antônio Rodrigues, direção musical do Marco França, que esteve aqui, preparação corporal da Solange Ferreira, e que é também uma produção que é fruto de um núcleo de pesquisa muito importante aqui da escola, que é o Estúdio da Cena, que tem, dentre, né, as suas missões, cria uma ponte, né, entre o mundo, né, acadêmico e o mundo profissional. Então, reunindo, né, artistas que são alunos, ex-alunos e artistas convidados que têm uma conexão aqui com Célia Helena, e tudo isso sobre a guiança da nossa diretora artístico-pedagógica, Lídia Cortez. Então, esse projeto, ele também é uma grande celebração dos 45 anos dessa escola. Ou seja, é uma jornada longa de muitos caminhos e muitos parceiros e parceiras, né, nessa travessia. Então, essa peça, ela celebra os 45 anos da escola e celebra também essas duas grandes figuras, né, da nossa cultura popular brasileira, Noel Rosa e Plínio Marcos. Então, hoje, a gente conversa aqui, eu vou mediar um bate-papo com a querida Solange Ferreira, a Sol, nossa Sol, a quem eu já digo que admiro muito, muitíssimo, e eu vou apresentá-la brevemente, e daí logo passo a palavra para ela também. Então, a Sol, ela é mestranda em Artes da Cena, aqui no nosso programa de mestrado, do Célia Helena, e ela é professora de estudo e prática corporal na graduação. Ela é formada em educação física, tem pós-graduação em dança e conscientização corporal,
coral, balé clássico e jazz. Realizou especialização na CIA Alvin Ailey, em Nova York, e Dance Ability, em São Paulo. Iniciou os estudos da dança afrodiaspórica com o mestre Pitanga em 87 e ingressou no grupo Batacutô. A SOL desenvolve uma pesquisa e um resgate e também a divulgação da cultura afro, que evidencia a força da nossa identidade cultural, permitindo assim um intercâmbio entre as matrizes africanas no Brasil e suas vertentes. Ela é diretora da Companhia Tribo, conselheira do Centro Cultural Africano, educadora, coreógrafa, bailarina, capoeirista e sambista. Realizou diversos workshops internacionais, tem trabalhos premiados na Inglaterra, Áustria, Suíça, Estados Unidos, Canadá, Nigéria, Colômbia, Japão, Portugal, Panamá, com trabalhos assinados por Zé Celso, José Posse Neto, Mark Van Boom, Ulisses Cruz, Chico Espinosa, Anderson Couto, Eduardo Caetano, Camilo Silveira, entre outros. Eu faço questão de apresentá-la porque tudo isso chega também nesse trabalho corporal que ela faz aqui, que é de altíssima sofisticação. Então, é uma honra enorme, eu repito isso e vou dizer várias vezes, estar aqui com você. Só um artista, docente, né, que é referência para nós no campo de pesquisa, resgate e difusão da cultura afro. E hoje, em especial, dia 20 de novembro, né, que é o dia que no Brasil a gente celebra o Dia da Consciência Negra, que é um dia para a gente lembrar que as ações antirracistas têm que ser diárias e constantes. Assim como deve ser diária a celebração da cultura negra e a consciência de seu papel fundamental na cultura do nosso país. Então, hoje e também todos os dias, Sol, eu celebro a sua existência e a existência de todas as pessoas pretas e pretos que estão aqui hoje e fazem parte dessa trajetória do nosso país. E antes de começar, Sol, a entrar em alguns aspectos específicos, né, da peça, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua trajetória, falando dessa sua jornada nos estudos das danças afrodiaspóricas e talvez chegando também mais para a matriz, né, para as matrizes que se conectam com o samba, que é uma linguagem corporal que chega com bastante força aqui nesse trabalho. Então, passo a palavra para você, Sol. Boa noite. Quero agradecer, em primeiro lugar, né, aqui a instituição, a Célia Helena, por me receber com tanto carinho e fazer parte desse projeto tão grandioso que é esse musical Noel. Você, Marco, por me receber também, da liberdade de trabalho. Samir, o elenco maravilhoso, nossas trocas. É muito bacana, porque assim, eu cheguei aqui em 2020, com as aulas online, com a proposta de trazer essa nova estética, né? Dança afrodiaspórica, e trazer todas essas vertentes. E a linha de estudo exatamente foi essa linha cronológica, porque é muito importante nós falarmos desse momento, quando nós falamos em cultura afrodiaspórica, o que foi sempre passado para nós foi exatamente a partir do século XVI, quando o Brasil foi invadido. Não se conta o que aconteceu anteriormente. E para nós precisamos de representatividade, a nossa história ser contada. E quando ela foi contada de uma forma distorcida. Então, o mais importante é exatamente extinguir esses rótulos, realmente ter a ciência dessa multidimensionalidade, da pluralidade da nossa formação, desses três pilares, da formação do povo brasileiro. Então, nós vamos falar dos povos europeus, vamos falar dos povos indígenas, dos africanos que foram trazidos para cá, a condição de escravos. E todo o nosso legado ele é formado por mais de 80% dessa influência. Nós não temos consciência disso. Quando nós falamos muito na cultura afrodiaspórica, nós vamos trabalhar as questões tribais, as questões religiosas, mas na maioria das vezes nós não temos noção dessa proporção. Então, até conversando, o samba, ele também é uma dessas vertentes, e é muito bacana colocar isso. Um dos significados da palavra samba é semba,
de origem angolana, que significa brincar. Brincar com o próprio corpo, divertir-se, cabriolar, descobrir-se. E foi o que nós fizemos aqui nesse projeto do Célia Helena, com a colaboração de todos vocês. Tá ligado? Obrigada, Sol. Eu queria fazer uma pergunta para você, e depois também, se você quiser puxar alguém do elenco que queira comentar, mas fica muito forte para mim, assim, a gente olha esse espetáculo, assiste e fica absolutamente encantado com cada um de vocês, de verdade, assim. São atrizes e atores de uma presença cênica e de um refinamento em termos de atuação mesmo, incrível, assim. É uma baita aula pra gente que, né, trabalha com teatro, e para quem não é da área, eu fico me perguntando assim, nossa, deve ser também impactante no sentido de você realmente olhar e perceber que tudo que está em cena é uma escolha muito precisa, muito bem trabalhada e articulada em diversas camadas simbólicas, estéticas, né, poéticas. E aí eu fico me perguntando, né, como foi esse processo de colaboração entre vocês, e aí focando, né, na questão das partituras físicas, corporais, tendo em vista essa diversidade do elenco, né, e essa riqueza que é nítido que cada um traz, né, cada uma de vocês traz aqui no elenco. Então, sabe, elenco prato cheio? Eu tenho a impressão assim também, né? Então, pra gente que trabalha com o corpo, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, como foi esse processo de criação, que deve ter sido também bastante colaborativo nesse sentido, né? De olhar para cada um, cada uma e ver esse potencial e esse material expressivo que cada um deles, né, cada uma delas já traz, e como isso entrou para jogo na construção das partituras físicas, sabe? Como foi essa troca entre vocês? Realmente foi um processo de colaboração, né, da criação. O processo foi coletivo. E quando a gente fala da diversidade, né, essa busca da identidade, também está muito relacionado com as nossas questões históricas. E eu coloquei a questão do samba aqui, né? O samba ele vem permeando pelo trabalho. E nosso trabalho na escola de samba é exatamente isso. Essa união da diversidade que traz esse equilíbrio. Então, respeitar a história de cada um vem somando com a sua história, então tudo é lapidado, tudo é aproveitado, né? Então, assim, aqui o elenco era muito rico de material, né? Então, todo mundo colaborou, a Bruna colaborou, trouxe referências para iniciar o trabalho de coro, a Tássia também. Então, cada um aqui teve um papel muito importante na questão da colaboração. Mas o mais importante também, seguindo as orientações do Marco, foi exatamente isso, partir do cotidiano. Das ações do cotidiano, experimentando essas ações em vários sentidos, em várias camadas. Teve um trabalho muito significativo também da Marcela, na formação dos coros, e foi exatamente isso, trabalhando intensidade, variação de intensidade, de velocidade, percepção espacial, conscientização corporal, né, porque é um trabalho intenso, né, e fazer com que esse corpo realmente se torne presente, mas através de uma estética diferenciada. Eu parti exatamente do equilíbrio e do desequilíbrio, trabalhando a parte central, que é a cintura pélvica do quadril. Então, o quadril dentro da cultura afro, da cultura brasileira, é exatamente a vida que pulsa. O quadril tem que estar em movimento o tempo inteiro. Então, os nossos experimentos são exatamente isso. Sentir a vida através do quadril, da cintura pélvica, e daí ela vai deslanchando, vai emanando para o corpo todo. Então, nós brincamos com centro de gravidade baixo, transferência de peso, principalmente nas questões de sustentação do corpo, trabalhando transferência de peso para sentir onde seria confortável, onde não seria, para cada um realmente achar o seu ponto de equilíbrio, o seu eixo, a sua região confortável para poder atuar durante a peça. Alguém dele gostaria de comentar alguma coisa?
Kátia colaborou bastante, também todo mundo colaborou com muita coisa. Então, eu queria comentar que o trabalho da Sol é realmente fantástico, assim, eu acho que todos nós, ao longo do processo, reconhecemos na Sol não só uma figura de especialista no procedimento corporal, mas especialista no assunto. Parecia que era uma figura de autoridade quando a gente falava de samba, falava das questões, do que envolve tudo. Então foi muito rico nesse processo, só queria agradecer muito por isso, assim, e é muito interessante como, para ensinar a gente, foi realmente uma brincadeira, não foi uma decomposição gestual que a gente fosse, foi realmente brincando que a gente foi chegando e se aproximando cada vez mais da linguagem corporal, né? Alguns com um pouco mais de dificuldade. mas a gente foi se aproximando, né? E foi agradecer mesmo, foi fantástico. Eu queria falar que, além de tudo isso, né, dessa oralidade, dessa prática, a Sol é extremamente generosa. É extremamente generosa. Porque olhou para a gente com um cuidado, com um olhar muito generoso e trocando com a gente e lendo no nosso corpo o que era necessário. Então, é muito raro a gente encontrar uma profissional tão maravilhosa, tão capacitada, tão generosa e que consiga olhar para nós e olhar nossa particularidade e conseguir desenvolver e conseguir colocar essa unidade em cena, né? Saber que um mexe mais, outro mexe menos, mas isso se torna um quebra-cabeça e ela fez isso divinamente bem. E agradecer mesmo muito o seu trabalho. Muito, muito mesmo. Assine embaixo. E tinha algumas vez, né? Tinha que tocar, dançar, espaço. Mas eu acho que foi muito bacana para todos nós resgatar a nossa brasilidade. O Brasil é isso, a diversidade. Todos juntos. Né? E a diferença exatamente que nos identifica. E olhando assim, né, ouvindo a Sol falar sobre esses conceitos do samba, né, por exemplo, o equilíbrio, o desequilíbrio, esse trabalho com o centro pélvico, né, como um centro de força do corpo, também a minha apreciação do trabalho também ganha uma outra camada de leitura, porque o que acontece é que vocês estão muito vivos em cena e muito acordados com a coluna, com o olhar e com aquilo que a gente fala do topo da cabeça aos pés, para toda essa circunferência que é uma arena, né? E isso é um trabalho que tem muito a ver com o trabalho de corpo, né, que a Sol fez com vocês e com essas, né, ouvindo ela e ouvindo vocês e passando de novo a peça na minha cabeça, com essa qualidade expressiva que, por exemplo, esses dois conceitos, né, de equilíbrio, desequilíbrio, transferência do peso, centro pélvico, que vem dessa matriz do samba, como isso deu essa fisicalidade para eles, nesse nível de qualidade de jogo e presença cênica entre eles e com a gente aqui, para esse espaço como um todo, né? Porque a gente via vocês vivos, né, o tempo inteiro. E isso é maravilhoso para uma peça como essa, que inclusive vocês não saem de cena, né? Tem essa questão também. E aí um outro momento muito impactante, não só para mim, mas também sempre que conversei com outras pessoas, né, assim, o trabalho corporal também como uma forma, né, uma forma discursiva de também demarcar os tempos históricos da peça, né? Então, a gente vê, inclusive vocês, né, quebram, né, e brincam com isso, dizendo, né, acho que é o Dom que fala, não, quando você falar, então você tem que acessar a vista, porque tem que... E aí muda o registro corporal, né? Isso é genial, né? Então, como também foi para vocês encontrar essas qualidades corpóreas localizadas nesses 3 tempos históricos, né? Como que vocês se sentiram também investigando isso e navegando por essas 3 diferentes
ilhas, digamos assim, anos 30, anos 70 e os dias atuais? Como que isso desafiou vocês? Ou se você quiser contar alguma coisa? É bem breve, assim. Eu só queria moldurar um pouco o que é, né? Talvez para iluminar um pouco até a conversa. Acho que o problema central que a gente tinha aqui é quem é que conta essa história, sabe? Quem é que conta é assim, o que é esse coro? O que é um coro? Né? De certa forma, tem uma imagem do Ailton Graça, que eu acho uma imagem muito bonita, que é assim, é como se Noel tivesse morto e tivesse encarnado em todos eles, como se isso fosse uma memória. Isso é um pouco o quadro disso, né? É um enquadramento geral, digamos assim. Aí tem o enquadramento desses tempos, né? Esse tempo de hoje, para nós, é um tempo assim, quer dizer, para nós, eu estava vendo ontem um vídeo na televisão, aí na padaria, que era da guerra lá na Cracolândia. Não sei se alguém viu isso e tal, mas era muito impressionante como aquilo é um grande coro, onde as pessoas são muito diferentes, mas aquilo é um grande coro. Né? É um coro assim, é um coro caótico, é um coro, aquele monte de zumbi, parece que você está vendo o Walking Dead, mas os zumbis têm várias características diversas. Né? E isso também é uma marca, de certa forma, da modernidade, onde as pessoas somos grandes coros muito diferentes, muito individualizados ao mesmo tempo, mas muito diversos. Né? Então, o que a gente tentava um pouco trazer como base disso é que esse coro carrega consigo esse caos que se organiza nessas épocas de alguma forma, mas que precisa ter essa coisa que não dá para encontrar uniformidade. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. E a própria individualidade fica diluída nesse monte de gente que a gente percebe à distância e que a gente não consegue se aproximar. Né? Ao mesmo tempo que eles se juntam, eles são muito diversos. Então, muito do que a gente estimulou enquanto trabalho físico, eu acho que o trabalho físico é um trabalho que antecede a palavra é uma consequência do gesto, né? Mas ela não vem em primeiro lugar, é um pouco encontrar esse lugar. Isso eu acho que é um chão da peça, né? Para poder conversar sobre alguma coisa, isso é o chão. Né? Isso define um pouco tudo. Isso é uma coisa que a gente ainda está descobrindo. A gente ainda está trabalhando. Né? Como é que a gente faz com que esse caos exista, se comunique e, ao mesmo tempo, não fique uma bobagem. Né? Porque tem tudo para ser lido como uma bobagem, como uma coisa fácil de fazer. E eu acho que a gente ainda está trabalhando na busca do que é isso. Porque acho que nenhum de nós sabe direito. E o que eu acho que é interessante dessa coisa do gestual, do corpo, sei lá, que vocês dão, da pesquisa tática, acidental, histórica, multirracial, enfim, essa porra toda, é justamente que tem 1000 possibilidades. 1000 possibilidades. Abre muitos caminhos, muitas portas. A mim me encanta, me seduz muito isso, sabe? Esse gesto cotidiano. Ao mesmo tempo tão caótico hoje. Quando a gente vê, de fato, um coro, ver um coro de craqueiro ou ver um coro de bolsominion. Aí ele se define por coisas muito precisas, né, que determinam as suas vidas. Agora, os coros mais interessantes são muito mais individualizados. O que também traz um outro paradoxo, que é como é que a gente afina algum discurso de um país que a gente quer ter. A gente não sabe. A partir disso. Mas é muito louco a gente aqui conversando sobre isso, a gente vai lembrando do processo e aí a gente vai vendo que tudo faz muito sentido, assim. Agora a gente começa a entender o processo, assim, parece. E desde o nosso aquecimento, que a gente fazia isso, né, esses pesos, a bacia. E eu lembro que
a gente começou muito pensando nisso, assim, o que é essas épocas para cada um. Então, cada um tinha uma referência, tinha um conhecimento, alguns mais, alguns menos, e a gente, cada um ia trazendo, assim. Então, a gente foi observando um ao outro também, eu acho. Nossa, esse gesto, nossa, deixa eu ver uma foto, deixa eu ver isso, nossa. Aí a gente começou a trazer figurino, que mudou muito também. Né? Um sapato fazia muita diferença no andar, um casaco, às vezes a gente tinha um tiquezinho cada um. Então, trazia uma fisicalidade a partir disso também. Eu lembro que a gente começou a fazer fotos, e o Marcão falou muito disso, assim, vamos para agora e monta uma foto, né? Então, a gente trabalhou muito com isso, assim, com os figurinos, eu acho que foi uma coisa que agregou muito, assim, e as fotografias, assim, que eu acho que o espetáculo tem muito, né? Durante os espetáculos a gente foi criando esses coros, assim, a partir dessas fotos, né? E tem uma coisa que é sustentar essa foto, né? Porque a gente é uma coluna que precisa, né, tá lá, rígida, assim, né? Então, essa raiz, né, que a Sol traz também pra gente, assim, eu acho que trouxe, assim, pra esse palco, essa força da gente, assim. É isso. Em retrospecto, pensando no começo dos ensaios para agora, a gente está usando na peça tudo que a gente fez no ensaio, questão de aquecimento, de exercício, só que isso não foi anunciado, entendeu? O espetáculo ele não é, sei lá, 100% partiturado, mas tudo que a gente fez no ensaio a gente está fazendo no espetáculo. E isso é uma coisa para mim, que eu não tenho tanta facilidade com dança, ou sei lá, que perceber que o meu corpo ele responde aos estímulos. Meu corpo ele sabe o que fazer, ele sabe onde jogar o peso, ele sabe como me ajeitar em cena de uma maneira que seja natural, ou como olhar para as três plateias. Acho que todo mundo foi criando essa consciência de uma maneira quase, não no filtro do tipo pensando, criando essa consciência, mas foi fazendo, e a gente, enfim, isso é muito importante falar, acho que toda a palestra que a gente teve 43 dias para levantar esse espetáculo. O que não é muito tempo. Então a gente tinha muita coisa para assimilar ao mesmo tempo. Então era cenário, texto, música, corpo, transição, intenção, e a gente atuava também um pouquinho. Que a gente teve que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. E para mim, assim, dentro do meu caminho, o trabalho de corpo foi essencial para eu conseguir assimilar tudo que estava acontecendo. Porque o corpo dava para confiar nele, assim, ele respondia. Ele estava lá, ele me entregava o gingado, ele me entregava o deslocamento, a transferência de peso. E isso é só o Marcelo, assim, as duas permanentes. Isso é impossível fazer qualquer coisa perto disso sem a colaboração infinita delas. E, enfim, de todo mundo, que a gente também se observou bastante, como a Bruna falou. A gente aprende muito um com o outro nesse elenco, assim. Então isso também é uma coisa muito... é bem legal. Tem uma coisa também que eu acho que cada um foi trazendo também, falo de mim, Araci, também Noel, e todo mundo. Eu acho que, mais uma vez, a gente repete aquela frase que voz é corpo, né? E aí é isso, assim, a gente não tem como, eu não consigo cantar como a Araci sem fazer o corpinho dela, assim, sabe? Então, eu acho que é sobre isso também, o corpo, ele é voz, não tem como. Eu acho que aqui deixa isso muito claro, assim, cada um, né? O Noel também, né, a tosse, isso vai modificando o corpo de cada um. Então, acho que a gente deixou se afetar também por isso, assim. Isso foi modificando o nosso cantar, assim, que é muito difícil, né? Cantar, andar, pegar canto, respirar. Então, eu acho que a gente foi entendendo também, né? Eu acho que a gente tá mais magro, o elenco tá mais forte, o figurino tá caindo. Obrigada. E aí, queria comentar também um pouco sobre esse trabalho de coro, né? Que o Marcão também falou, e vocês. E é mesmo muito impressionante, assim, ver como vocês conseguiram, né, criar várias camadas nesse sentido do trabalho em coro como um organismo único, né, mas também como um organismo único que a gente consegue realmente olhar para cada um que está ali e ver as sutilezas, né, de quem compõe aquele organismo único.
né? Então, e isso em gradações, né? Então, em momentos em que esse coro ele é mais um organismo único mesmo, um coletivo, quase que uma engrenagem para criar aquela camada metafórica, e em outros momentos como tem uma polifonia, né? Isso é fascinante, porque isso também gera no espectador, né? Gerou em mim essa complexidade do que está sendo contado nessa história, né? Porque são diferentes tempos históricos, diferentes contextos, né, políticos que também se voltam para o nosso presente, né? Então esse caleidoscópio, né, quase que paradoxal que o coro cria, né? Porque ele é um organismo coletivo, mas ele também é repleto desses seres ficcionais que são únicos, né? Que colaboram para formar aquela imagem, aquela cena, aquele discurso, né? Então isso eu achei realmente fascinante de como vocês conseguiram criar gradações muito sutis também. O último momento da peça, né, da fita amarela, é algo assim que fica com a gente também, né? Até a gente fica pensando, porque a gente vê uma delicadeza também nessa intersecção entre corpo, voz, texto, canção, de como vocês vão entregando esses materiais para a gente aos poucos, né? Então essa leveza que também a gente sente quando vê essa peça tem a ver também com essa escolha dramatúrgica e de direção, né? Que reúne, né, corpo, voz, texto, para como você distribui, digamos assim, esses materiais e vai agregando e complexificando as camadas. E para mim essa última cena ela é a síntese disso, né, desse tom, né, da direção musical, corporal, porque a gente consegue ver essas multiplicações, né, simbólicas e vão num crescente, né? E também ela sintetiza algo que atravessa o espetáculo inteiro, que é uma solenidade, né, um caráter solene mesmo, para mim fica essa palavra, uma solenidade, uma quebra, que é o humor, né, uma atitude também reflexiva, profunda sobre o que está acontecendo, e uma alegria, né? Então esse caldeirão mesmo, né, de emoções é muito forte nessa última cena, mas ao mesmo tempo parece que isso costura o trabalho como um todo. E isso está no gesto, né, está no gesto texto, no gesto canção, né, todo mundo em cena. Assim, então é realmente fascinante, gente. Estou encantada. Quer falar, Só? Sim, eu sempre atento com o meu caderninho, né, nos ensaios, anotando todas as orientações do Marco, e quando ele chegou nesse momento, ele falou muito do refinamento da sensibilidade. E isso ficou bem marcado para finalizar, né, para a gente tentar buscar. Então, assim, meu caderninho está anotado, todas as páginas ali, foi muito ensinamento, muita troca. Acho que agora a gente podia talvez abrir para perguntas, né, das pessoas. Sim? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, às vezes não é nem uma pergunta, né, mas comentar alguma coisa, dividir, a gente daí conversa um pouquinho com vocês. Quando eu vejo uma peça assim, nesse livro, eu fico pensando o quão fiel está ao texto original. E talvez seja uma pergunta mais para o Marton, para o Sol. Esse primeiro pontapé, quando você vai levantar a cena, quando você vai como é que você concilia as propostas dos atores, as músicas, quando é o momento de seguir o texto e quando é o momento de criar algo novo em cima do texto? É isso. Primeiro, o texto base é o poeta da vida e seus amores. Né? Então tem uma primeira dramaturgia aí que foi feita junto com a Lígia Cortez, que assim, a gente não nos interessa ficar falando dos amores de ninguém. Nos interessa entender essa personagem, qual é a perspectiva subjetiva dela, objetiva, numa geopolítica do país. Tá? Então, esse é o enquadramento que orienta a gente. E, a partir daí,
tem esse texto do Plínio, que é a base, né? E tem um trabalho muito sensível do Samir Yazbek com relação a como é que a gente configura isso. Tá? Tem uma grande contribuição, eu acho, de uma biografia, se alguém tiver interesse em ler, uma biografia de 1000 páginas sobre Noel Rosa, é muito interessante. E tem algumas coisas, inclusive, que entram aqui. A cena, por exemplo, do professor, na cena da biografia, depois está na biografia. E a gente tenta cruzar esses 3 tempos. Né? Como é que a gente cruzava esses 3 tempos? Que acho que ainda, e esse tempo de nosso, porque essa é a complicação. Somos nós agora aqui que estamos contando esses 3 tempos. Né? Para isso não ficar barato. Isso não ficar barato assim, no sentido popular, não é vulgar, né? Não é diminuído. Manja. Então, eu acho que a gente ainda está quebrando a cabeça nesse lugar do hoje. De como é que esse hoje reflete sobre o que está lá atrás, em 30, em 77, e como é que chega hoje. Quer dizer, porque a gente está vivendo essa época, então é difícil entender, né? Mas o nosso esforço é um pouco esse. Tentar entender isso gestualmente, isso está colocado gestualmente. Estou falando disso, você está falando da dramaturgia. A dramaturgia não se descola dessas coisas, não se descola do corpo, não se descola do trabalho dos atores, não se descola da bagagem de cada um, né? Da formação de cada um, não tem como se descolar. Mas o centro é esse. Eu acho que o centro que é ainda a angustia, e a angústia é a base da criação. Né? Você só cria alguma coisa, você está angustiado. Só imagina alguma coisa, você tem um problema. Sabe? Então, a angústia ainda é essa, pelo menos a minha, a encontrar esse lugar. Né? Que a gente está procurando. Né? Mas não é um lugar simples de encontrar. Então, não sei se eu te respondi, mas a estrutura dramatúrgica é mais ou menos essa. Estou me repetindo, inclusive. Bom, gente, em primeiro lugar, quero parabenizar aí a toda a equipe, porque realmente é um musical maravilhoso. Eu sou assim, apaixonada pelo Noel, né? Tenho toda a discografia dele, né? E eu estava muito encanada. Eu falei, cara, é o primeiro musical que me fez chorar. Né? E fiquem sabendo que não sou eu, porque toda criançada, assim, boa parte, né, que eu fiquei recebendo eles na escola, os velhos ficaram, Cris, é lindo, a gente chorou. Eu realmente assim, fiquei até constrangida, porque quando veio a Nath, né, ela falou que isso é uma peça Noel, que era os alunos, e geralmente a gente sempre encaminha o ensino médio. E os anos finais, né, a galera menor, fala, mas por que só ensino médio ao teatro e a gente não? Aí eu falei, gente, é porque eu encontrei uma peça assim, né, que encalhe vocês. Aí a Nath veio com a palestra. Aí eu falei, bom, vamos então levá-los, mas aí o ensino médio ia ficar para a peça, né, e eles teriam que voltar. Tá vendo, Cris? A gente nunca assiste. Bom, aí quando a Nath deu a grande notícia que eles teriam o direito de assistir, aí a outra, né, a minha chefe, a diretora, falou, Tiane, isso é uma loucura, cara. A turma não vai segurar 1h30, e os professores também. Eu falei, gente, a gente tem que tentar. Né? Eles nunca... A maioria, eu acho que foi ao teatro, um teatro infantil, 1 ou 2, mas os demais nunca vieram ao teatro. Então eles chegaram assim na escola extasiados. Os caras choravam. Né? Porque é periferia, é uma coisa que eu sempre briguei, porque parece que assim, a cultura, né, é da ponte para cá. Né? Não vai para lá. E aí só fica o pessoal da Cooperifa. Né? É mais assim, parece guetos, né? É periferia. Então fica na periferia e não tem acesso também a outros tipos de arte. E todos têm que ter esse direito. Isso é uma coisa que eu brigo. Eu falo assim, porque eu sempre dou aula na periferia, sempre fui para a periferia, né? Sou uma pessoa que, graças a Deus, tive a oportunidade de terminar todas
as áreas, eu falei, por que não? E, assim, muito lindo, porque eles vieram, se comportaram, né? O ensino médio, assim, mas anos finais com a gente, não, né? Eles não vão assistir a peça. E, gente, mas qual o problema, cara? Eles não queriam, né? Aí eu falei, vão ter que assistir todos finos, elegantes e encher um saco. Quando chegar aqui a gente conversa. Né? Aí os professores, mas você vai, né? Eu falei, não vai dar para ir, vocês vão segurar a mão. Mas você viu, cara, eles vieram, assistiram. Eu, assim, fiquei impressionada porque eles amaram a peça, né? Desde o 6º ano até o 9º ano, curtiram, né? Agradeceram, agora tem que arranjar mais peças, porque eles querem mais peças. Então, eu só agradeço a todos vocês por ter dado essa oportunidade para eles, né? Eles até queriam vir hoje, uma parte queria vir, porque eu falei, olha, vou lá, dar um abraço na Nath, agradecer a pessoa. Mas a gente não pode ir? Eu falei, não, vou estar do outro lado, dessa vez não tem ônibus, acredita para levar. Mas isso é muito legal, né? Que eu acho que esses jovens merecem cultura e têm todo o direito. E querem. Isso é que é interessante. Tá? Então, só agradeço a vocês muito por ter dado essa oportunidade a gente. É a segunda vez, né, que eu entro em contato com a escola. A primeira vez a gente levou eles para ir ao teatro, foi os alunos do ensino médio. Dessa vez veio o Fundamental 2 também, que a gente super agradece. Foi muito importante para o projeto ter vocês aqui. E uma coisa assim que eu achei linda foi que depois no final do espetáculo, né, eles estavam para ir embora já, eles estavam aqui no autógrafo, tirando foto. E aí eles vieram conversar comigo, os alunos que já tinham algum trabalho, que já fez algum trabalho artístico na escola, né, eles fizeram um musical recentemente. E eles vieram com as fotos para mostrar. Aqui a gente montou esse musical aqui. E outros alunos que já estão no ensino médio, tem aluno na 2ª série, que quando terminar a escola quer fazer teatro, quer cursar um curso de teatro. E eles verem vocês aqui se tornam referência, sabe, de pensar que depois da escola eles podem investir nessa carreira, eles podem correr atrás e buscar, de fato, essa referência artística, esse estudo, essa pesquisa na arte. Então, assim, para mim, a importância deles aqui vai além de eles terem assistido, mas sim da gente ter também, quem sabe, aí cultivado uma sementinha desses futuros artistas. Porque eles querem, por exemplo, eles fizeram esse musical que foi De Falta aos Faltos, né? Que a Rebeca que estruturou, e só foram eles que fizeram, né? Ninguém meteu dele. Só no final o professor falou, ô Cris, eu acho que não tá bom não. Eu falei, olha, cara, nenhum professor se manifestou aí acompanhá-los, né? Eu ficava com eles depois da aula, né? Das 7, 8 horas da noite lá ensaiando. E eu falei, Rebeca, vamos fazer o seguinte, porque a nossa escola é pequena, não tem nem quadra, né? E eles queriam muito que os pais, e não dava para levar. Aí eu falei, olha, se eu conseguir um teatro fora, vocês topam? Não, Cris. Eu falei, cara, vamos, que coragem. Aí eu consegui um teatro para eles lá no Imbu, né? E aí foi lindo, que a apresentação foi sábado passado. E eles estavam morrendo de medo. Eu falei, cara, façam. Certo ou errado, façam. Né? Vocês vão saber. E eles vinham pro Noel antes, né? Deles apresentarem. Eles, não, a gente vai lá assistir para ver como é, como a gente vai. Só que aí não teve problema da Covid, eles não puseram. Ficaram todos tristes. Não, gente, possa ir. E aí tem que tem uma das disciplinas que é projeto de vida. E tem vários que querem, né? Para essa parte de arte, porque lá é uma escola mais voltada para a área de humanas, né? Para ensino médio, mas boa parte pelas pesquisas, eles querem muito, assim, para essa parte de arte. E aí a gente tenta, né? Leva o teatro como, né? Para tentar incentivá-los. E agora, assim, a minha outra missão é tentar ver bolsa, porque realmente são pessoas muito, muito humildes, né? Mas você vê que tem talento, que correm atrás, e eles fizeram direitinho musical,
né? Óbvio. E eu achei lindo, porque eu falei, gente, né, possam reclamar para o que for, cara. Mas vocês não tiveram nenhuma aula nem uma sola. Maravilhoso. Foi vocês que fizeram tudo, trabalharam o corpo, trabalharam a fala, escolheram, né, o elenco, a parte musical, tudo eles. Eu falei, cara, é lindo. Não tem, né? Falar que tem defeito, tem um aluno que eu achei assim, lembrei do Baryshnikov, porque ele tem aquela posturinha, o corpo. Eu fiquei encantada com o Kaique, né? Eu falava, gente, e olha que legal, foram eles que fizeram. Né? Então, isso é muito. Então, tem muito que incentivar mesmo. O que eu puder fazer, eu vou fazer dentro das minhas possibilidades. Mas foi maravilhoso. Eu queria agradecer, né, por esse espetáculo, a todos vocês, bailarinos. Para mim, são como bailarinos, porque eu sinto que vocês, assim, receberam uma entidade mesmo, dos anos 30, Noel Rosa, o samba daquela época. E, assim, muito brilho no olho, e trouxe esse brilho para quem estava assistindo. Incentivo à pesquisa, despertou. Estava falando com a Bruna sobre isso. Já estou nesse caminho há bastante tempo, mas essa peça trilhou insights aqui de pesquisa. E quero agradecer a Solange por esse trabalho maravilhoso com o corpo de vocês, porque quando vocês falam assim que via o trabalho inicial de base, o trabalho que não sabia onde ia dar, né? O trabalho do comecinho, o aquecimento, onde vai chegar esse aquecimento. Então, acho fantástico, né, sentir isso. Eu sou dançarina também, então, quando vocês falam, eu sinto isso em mim, essa reverberação da busca de onde isso vai dar, esse trabalho de pesquisa. E agradecer a Solange de trazer o samba, a linguagem do samba para a graduação, para a pós-graduação. E é um trabalho de pesquisa assim, incrível, que dá para ver no corpo de vocês. Essa colaboração que vocês já têm, né, dos próprios corpos de vocês, com a soma da linguagem da Solange, é muito bonito de se ver. Dá vontade de assistir de novo, quero ver de novo, trazer outras pessoas para ver, porque é riqueza mesmo, assim. Tipo, qual que é a próxima cena? Qual o próximo gesto que vai vir? Muito legal. Muito obrigada. E o samba está na graduação. Isso é muito rico. A dança afro na graduação. Isso é divino. Chegou para ficar. Eu, como público privilegiado, disse várias vezes, né? E, enfim, é muito legal porque cada dia é um espetáculo, cada dia acontece de um jeito, né? E, enfim, e aí ver a partitura corporal a cada dia assim, modificando, fortalecendo, é um processo muito legal e muito interessante de se acompanhar. E aí eu queria comentar que a gente teve, durante a temporada, públicos mais velhos que vieram, né, pela referência do Noel, né, e você vê eles emocionados, cantando juntos, foi muito bonito de ver e acompanhar tudo isso. Mas quando veio o ensino médio, eu fiquei pensando, nossa, o que vai ser, né? Porque muitos deles não têm a referência direta de quem é o Noel, né? Então, e eu fiquei com isso quando entraram, né? E aí, tudo bem, começou o espetáculo, tudo bem. E aí tinha a figura da mãe, que era a Kátia. E aí a figura da mãe é muito próxima deles, porque são adolescentes, né? Então a figura da mãe estava muito presente, né? Então a Kátia tinha um coro, praticamente. Ela entrava, uma coisa de identificação muito forte ali, né? Que ligava eles àquele espetáculo. E eu achei muito interessante, porque o Bom Teatro é isso, ele conversa com vários públicos, com várias gerações, ele chega em você de maneiras diferentes, né? Então, eu acho que a gente teve aqui um exemplo de um bom teatro, que foi muito bonito, né? Não foi porque eu tenho ainda, né? Mas foi muito interessante, enfim. Só para dar parabéns pelos
noite, tudo bem? Quero também parabenizar vocês pelo trabalho. Eu tive uma experiência ótima de teatralidade, né? Quando a gente estuda teatro, essa é a palavra mais difícil de se compreender, igual quando a gente fala de estética e conceito, né? Como é que a gente fala o que é estética, o que é conceito e o que é a teatralidade, né? E o musical do El realmente é um exemplo puro, magnífico de teatralidade. Do simples, do que é fazer uma pessoa sentar nessa cadeira e se teletransportar para os anos 70, por exemplo. Daí eu queria muito, a partir disso, né, da teatralidade, saber como foi que vocês trouxeram à tona o personagem de Plínio Marcos ali, né? Porque eu acredito que ele não seja essa interferência que existe do personagem e a interação com o personagem de Noel não existe na peça, né? Diretamente. Foi uma criação teatral de vocês. Então eu queria saber como é que foi. Acredito e vejo em cena, através de você, que existe uma propriedade muito grande de trazer Plínio à tona. E eu sou um grande admirador de Plínio, por isso que eu pergunto, por isso que me afetou bastante. Então, queria que você dissesse, principalmente pela propriedade cênica, e você enquanto diretor também, você enquanto preparadora, trazer, né, essa figura à tona pra gente e jogar na nossa cabeça, né? Poxa, somos tão subversivos que se duvidar, a gente vai chegar no futuro sendo referência, né? E no final das contas, é isso que a gente está fazendo aqui, né? Virando referência. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso e agradeço também pela experiência. Eu acho que foi vindo com um acidente, não sei se a palavra é boa, né? Às vezes a gente não tem as palavras no momento bom. Mas o Marco, um dia do lado do ensaio, falou assim, não, aí você vai olhando pro Noel e de repente você vai virando Plínio. E aí eu falei, como assim? Vou virando Plínio. Ninguém me avisou desse contrato, gente. Tá brincadeira. Mas é isso, né? E aí, enfim, Marco, a gente se conhece há 10 anos, né, Marco? 2012, né? Quando estava aí com 17 anos. E tem entrado em contato durante esses anos com textos, né, montagens amadoras, profissionais, com o trabalho do Plínio, trazendo para o meu mundo também. E eu, por exemplo, nunca tinha imitado o Plínio Marcos, tentado, porque eu não sou a pessoa que saiba imitar as pessoas, por exemplo. Né? Mas aí quando ele falou, aí vai virando Plínio, aí eu ficava pensando dentro de mim, cara, esse cara tá louco, virando Plínio, o que está acontecendo? Porque eu acho que o Plínio, ele está em tantos lugares, né? Ele se colocou e se fez pertencente a tantos lugares e tal. E eu já tinha visto algumas entrevistas, algumas coisas. Então, nesse momento, eu falei, bem, aqui é para mostrar se eu tenho uma capacidade de tentar fazer um pouco do que foi essa criatura, né? Que é uma honra, pô, presente. Identifico-me muito com a obra dele, com a história. Então venho meio que num susto assim no acidente, a partir do diretor falar assim, agora faz aí, né? Aí do comecei a fazer a magia. Vamos lá, contestável, né? Mas eu acho que Plínio tem essa coragem, eu acho que se teve essa coragem, eu acho que essa coragem ainda pulsa na gente, de falar daquilo que as pessoas não querem ver, finge que não veem, tem repulsa, e daquilo que está muito na substância das coisas, né? Para que tudo exista, para que as coisas andem, para que as coisas funcionem, para que a saúde ligue e tal. Que são as maiorias, né? As ditas minorias para algumas pessoas, que na verdade são as maiorias. Acho que isso é bom de pensar. Isso falando por mim, né, gente? Diferente do cara da peça, eu posso pedir desculpa por todos, brincadeira. Mas é o que eu acredito. Para mim, é o que o Plínio é para mim. Assim, essa síntese do que significa coragem, eu vejo nele e continuo me inspirando como pelas nacionais, meu pai, minha mãe, Marco, que é uma possibilidade. É mais um caminho possível, assim, o Plínio é essa pessoa foda. Tudo bem. Aqui na gravação e tal, se perder muito tempo,
fechar, funcionar uma loja. E, rapidinho. Eu trabalhei com o Plínio, sabe? Eu convivi com o Plínio. Eu trabalhei muitos anos com o Plínio. Inclusive, tem um episódio muito pessoal com ele. O primeiro infarto foi eu que levei ele para o hospital. Estava ensaiando uma coisa comigo. E começou a sentir uma dor no braço. Dizia, pô, estou com uma dor no braço. Vamos lá. Estava tendo um infarto. Então, tinha uma proximidade cotidiana com o Plínio mesmo. Trabalhei. E o Plínio tinha uma coisa que, assim, ele acreditava muito, que eu acho que o Noel também tem, que o Brasil é um Carrefour do mundo, sabe? Onde tudo se encontra. Todas as pessoas, todas as raças, todas as coisas, sabe? Essa coisa do Carrefour que é bonita no Plínio, né? Fiz parte de um grupo com o Plínio, que era um grupo que se chamava O Bando, que montou uma peça que era proibida, foi liberada, a gente montou uma peça que era O Bando. Tinha 38 pessoas no bando. Tinha todo mundo e mais alguém. Entendeu? Então era aquilo, era bonito de ver, porque o Brasil é um país que são vários países, né? São várias culturas, e a grande qualidade, eu acho, desse país é aquilo que o Noel propõe e aquilo que o Plínio propõe, que é como é que a gente junta quem precisa estar junto. Ou seja, para o Plínio e para o Noel, querendo ou não, existe uma coisa chamada luta de classes, que é uma coisa que está meio fora de uso. Mas isso é fundamental na obra dos dois. Bom, gente, eu sinto que a gente poderia ficar aqui conversando durante muito, muito tempo, mas a gente precisa encerrar. Então, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês, os relatos preciosos de vocês, as perguntas, os comentários. Quando a Lídia fala, né, vamos fazer uma coisa para todo mundo, é isso, né? A gente sente isso quando vê essa peça. Vocês em cena acreditam nisso porque está na potência dramatúrgica, na potência da encenação. Então, eu quero agradecer muito ao Célia Helena por ter viabilizado, né, o processo de criação dessa peça, à CSN, a todos os professores artistas envolvidos, né, nessa peça, ao Marco, Antônio Rodrigues, aos famílias Beck, pela sua colaboração na dramaturgia, ao Atílio, pelo figurino, ao Ulisses, pela cenografia, a Solange, pela preparação corporal, e a cada um de vocês que estão aqui dando vida para essas personagens, para esses seres ficcionais que ficam com a gente, ecoando e dizendo isso, né? Que o teatro é para muita gente. E ele leva a gente para muitos lugares, ele ressignifica o nosso imaginário e, portanto, as nossas formas de ver e sentir esse mundo. Então, parabéns e um abraço enorme a cada um de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Sol. Quero agradecer também pelo presente. É um grande presente estar aqui com vocês. Obrigado e agradeço a presença de cada um de vocês também. Obrigado.